Explicação necessária. Sacudido por esquisito vendaval interno, fiz todo o trajeto entre uns e outros até chegar ao local e pessoa indicada a fazer o possível e que, no caso, era o suficiente. Teóclito foi o homem do momento, o técnico, o instrumento por onde Deus me facilitou entrar num saber que, por sua vez, valeu como medida de salvação. Quando digo técnico, não quero que entendam a quem tenha feito um curso de competência, mas de ordem formal, como se dá no mundo das configurações. É para o lado fundamental que desejo pensem. Esta técnica seria impossível pelo processo de absorção formal de um conhecimento. Para o exercício em causa seriam precisos os valores dimensionais superiores, a capacidade de penetração, o avanço rumo a outras medidas de extensão de leis. E Teóclito arguiu-me bondosamente, havendo-lhe eu feito a seguinte explicação que me pareceu acertada. De dias a esta parte, caro senhor, sem perceber nada no meu mundo exterior e nada fazer para a modificação no interior, sinto-me preso e vítima de uns arrebatamentos insuportáveis. Estivesse lá pelas raias da vida mais animal, por superstição ou qualquer coisa, diria estar sendo rondado pela morte ou visitado por presságio menos feliz. É como se tivesse dentro de mim um vulcão tétrico, um formidando revolver de angustiosos e inexplicáveis acontecimentos. Sinto vontade de correr, de afrontar e buscar tudo, contanto que venha a ter uma explicação do que acontece, do porquê que o motiva. E é por isso que venho de percorrer uma senda que me trouxe a incomodá-lo. E o bom Teóclito, sorrindo, teceu essas considerações. Bem sabe que nunca nos julgamos incomodados ao ter que servir. É lei, ou de lei, que as partes entre si tenham de auxiliar-se para que a vontade suprema seja servida. Quem não auxilia o menor, ou aquele que assim julgue, não serve ao máximo espírito, a essência total, base de tudo que é Deus. No seu caso, também e por acréscimo, conto com o pedido de muitos amigos, de muitos irmãos junto a quem tenho elevado os débitos a saldar, compromissos d'alma. Farei o pouco que me pede e com o desvelo que me seja possível. Apanhou-me pelo braço e conduziu-me a um belo salão, de cuja janela se divisava uma paisagem lindíssima. Fechou as janelas, fazendo questão de escurecer o mais possível o ambiente. Depois, falou-me sobre o mundo das forças sutis que nos regem. Disse-me que todos estamos a caminho de leis sublimes, marchando lenta e seguramente, as quais estão em nós e as ignoramos, que nem por isso deixamos de ser por elas tangidos, quer para efeito de relações em geral, quer para efeito de influenciar e ser influenciado. Falou do espírito superiorizado como sendo aquele já de posse do conhecimento dessas leis e capaz ainda de manejá-las à vontade. Disse de mil coisas do mundo sublime que antevemos intimamente, que está em nós por natureza, por sermos emanação divina. Depois, com palavras simples, convidou-me a pensar firmemente nos acontecimentos que vinha de me julgar vítima, esclarecendo que pelas ondas mentais por mim emitidas, iria ter conhecimento com a causa. Pus-me mentalmente a serviço do amigo. Nesse momento, como um fenômeno de bilocação, via dois homens, um ao lado do outro, sendo um desencarnado e outro encarnado, estando desencarnado a transmitir seu pensamento ao outro, o qual, por estranho mecanismo, o passava ao papel. Notei estarem os dois plenamente conscientes e rodeados de outros agentes do mundo astral. Estes, muito seriamente, encaravam o serviço em curso. Tomei a postura severa de todos, tendo ficado por longo tempo sob o domínio daquele absorvente acontecimento. Logo após, ouvi alguém chamar-me pelo nome. Licínio! Licínio! Ao dar por mim de novo, era Teóclito quem me chamava insistentemente. Fiquei por momentos como aturdido. Em seguida, uma grande tristeza invadiu-me a alma. Era tão bom tomar parte naquele conclave, onde um homem morto falava aos vivos por meio de um cérebro para tanto disposto.
acima de tudo, a santidade do acontecimento, e esta fora revelada pelos elementos componentes da reunião. Era isso, disse Teócrito muito satisfeito. Mas isso o quê? Perguntei, pois de nada me inteirava em vendo aquilo ou tomando parte, mesmo por pouco, em tão augusta assembleia. E Teócrito esclareceu. Aquele homem deste plano, que falava pelo encarnado em linguagem escrita, está relatando um feito que em muito lhe toca também. É uma narrativa biográfica e histórica, uma confissão. Como em tudo aquilo você tem parte e responsabilidade, eis que poderosos contingentes de forças sutis punham-no em contato com o feito, embora inconscientemente. Agora, sabedor do que está ocorrendo, procure enviar apoio ao homem relator, quer para auxiliá-lo, quer para colocar-se em terreno positivo, isto é, dominando leis para o serviço ser feito, também com o seu concurso. Isto trará-lhe vantagens várias, vindo ao que fiquei sabendo a relatar a parte que lhe cabe como partícipe que foi do grande acontecimento. Eu estava maravilhado. Iria ter que falar? Na terra, cercado de tanta gente nobre deste plano da vida? Mas que iria falar? Inquiria Teócrito. Ele me olhava de alto a baixo como quem descobre novidade num alguém sem outra significação que não seja ser vivente e desejoso de progressos. Depois de breve pausa, respondeu. Hoje aconteceu, sem dúvida, algo interessante para mim e para você, que é um daqueles que tomaram parte na crucificação do Divino Mestre, de modo mais ou menos saliente e significativo. Isso vai nos dar grandes oportunidades para belos estudos e felizes empreendimentos. Teremos muito a rever com o nosso trabalho. Essas informações bastaram para me pôr a alma em angústia. Eu, o matador do Cristo? Como poderia viver até aquele instante na santa paz de Deus? É bem verdade que em matéria de encarnações passadas, de personalidades vividas, não recordava tal tempo. Quando muito conhecia apenas uma vida em que havia sido surdo-mudo. Além dessa etapa, tudo ignorância, tudo mutismo, tudo treva. Não deve se deixar sobressaltar por isso, afinal, como viu, o homem que tangia ao encarnado também é um dos culpados. Ninguém tem o direito de pensar temerariamente com relação a um erro qualquer, cometido pelo seu irmão de origem e jornada. Lastimar o erro e procurar saná-lo, eis o dever de todos. Tudo mais provém da inferioridade. Quem se coloca na condição de juiz e situa-se como arguidor enérgico pode bem estar a preparar-se maus bocados. Ao que lhe convido, amigo Licínio, é estudar a questão a fim do seu testemunho constituir boa instrução aos irmãos de aquém e além carne. O dever é sempre no sentido de mais para o alto e mais para a frente. Como ele fosse abrindo as janelas e saindo em seguida, acompanhei-o. Descemos para os jardins da residência, havendo-nos sentado debaixo de frondosa árvore. Em frente estava localizado um grande lago. Os peixes saltavam, espadanavam, pondo à vista suas colorações nos saltos dados. Tudo ali era e é belo, sem ser um plano muito superior. Respira-se paz por tais paragens e já é o bastante. Quando me despedi de Teócrito, estava comprometido. Ele, por sua vez, falaria aos chefes para conseguir-me mais tempo a ser aproveitado nos serviços de que vinha de se tornar sabedor. Deixei-o nos jardins e fui para minha casa, situada bem mais no centro da grande cidade. Ao chegar ao lar, fui para o quarto sem pronunciar qualquer palavra a quem quer que seja. Queria orar, pôr-me em contato com Deus, bem lá nas profundezas de mim mesmo, depois de mergulhar o mais possível nos domínios de minha consciência. A seguir, dormi umas horas. Quando acordei e fui para a sala, minha irmã Darcy contou-me o que eu havia falado durante o sono. Embora possa parecer aos encarnados um pouco estranho nós possuirmos um corpo para tais fenômenos, essa é a verdade. Temo-lo. Esta vida é prolongamento dessa em tons os mais variantes, isto é, variando as intensidades fenomênicas ao infinito. Aqui há de tudo,
e mais aquilo que aí não se pensa ainda. Quem quiser certificar-se, espere um pouco, mas muita prudência, para que não lhe toque por seu turno ficar a par somente dos planos abismais, onde a terra pareceria em confronto lindíssimo paraíso.